Por que Deus não destruiu Satanás? Deus é santo, justo e odeia o mal. Então por que Satanás ainda está vivo? Por que ele permite que seu maior inimigo continue existindo e causando sofrimento no mundo? O Senhor é todo-poderoso e poderia fazê-lo desaparecer com apenas uma palavra, mas não o fez. Ele o deixou viver. Por quê? Vamos responder a essa pergunta hoje. Desde os primórdios da criação, a figura de Satanás desafia nossa compreensão do poder e da justiça divinos. Se Deus é onipotente, capaz de tudo e absolutamente santo, por que não extingue de imediato a fonte de todo o mal? Essa pergunta não se resume a um exercício intelectual. Ela atinge o âmago da fé. Como conciliar a existência do sofrimento com um Deus que ama, protege e governa o universo? Em primeiro lugar, é preciso entender que Satanás não surgiu como o adversário que conhecemos. Ele foi criado como o portador de luz. Era um querubim de esplendor incomparável, revestido de pedras preciosas e dotado de sabedoria extraordinária. Sua proximidade com o trono celestial o tornou modelo de louvor e liderança entre os anjos. Entretanto, algo mudou no íntimo desse ser magnífico, o orgulho. Ao elevar-se com o desejo de ser igual ao Altíssimo e receber adoração para si próprio, Lúcifer transgrediu o princípio fundamental da criatura: refletir, não rivalizar com Deus. A partir desse momento, seu destino ficou selado, não por incapacidade de Deus, mas por escolha consciente de rebelião. Quando Lúcifer arrastou consigo um terço das hostes celestiais, instaurou-se uma guerra espiritual, cujo resultado já estava determinado antes mesmo de o conflito eclodir. O arcanjo Miguel, em obediência ao comando divino, expulsou o líder rebelde e seus seguidores. Porém, ao invés de aniquilá-los imediatamente, Deus optou por um juízo reservado às últimas coisas. Essa decisão de adiar a destruição de Satanás e dos anjos caídos atende a propósitos profundos: preservação do livre-arbítrio. Forçar a destruição anularia o dom da escolha concedido às criaturas, tornando-as meros autômatos programados para o bem. Sem liberdade, não há amor genuíno. Processo de julgamento público. A justiça divina não se satisfaz com punição instantânea. Ela exige declaração solene de inocência ou culpa diante de toda a criação. Propósito redentor. Mesmo o mal, dentro dos limites permitidos por Deus, serve ao plano de redenção e aperfeiçoamento dos que nele confiam. Em 4 capítulos, vamos explorar em detalhes a queda de Lúcifer, a expulsão no céu, a distinção entre anjos caídos e demônios e as razões teológicas para a paciência divina antes do juízo final. Capítulo 1. A origem e a queda de Lúcifer. Lúcifer, cuja tradução do hebraico significa estrela da manhã ou portador de luz, foi criado com qualidades extraordinárias. Descrito como cheio de sabedoria e esplendor, ele ocupava posição de destaque entre os querubins, responsável por liderar os louvores celestiais. Em sua concepção original, não havia nenhum vestígio de maldade. Tudo em sua criação refletia a perfeição de Deus. Contudo, no coração de Lúcifer, germinou uma ideia perigosa: eu serei como o Altíssimo. Esse desejo de autoelevação, alimentado pela própria admiração que despertava, tornou-se uma semente de orgulho que, uma vez germinada, o levou à rebelião. Astrônomos espirituais e teólogos apontam que o orgulho é o pecado raiz, aquela escolha de alçar-se acima do Criador, desprezando a ordem divina. O texto bíblico de Ezequiel 28
12 a 17, ainda que endereçado ao rei de Tiro em linguagem tipológica, possui clara aplicação a Lúcifer. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado. Enganoso foste no teu brilho, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Essa corrupção interna demonstra que nem toda glória externa reflete pureza de coração. Ao proclamar desejo de alcançar o trono divino, Lúcifer agiu contra sua natureza de criatura submissa, transgredindo o pacto tácito de obediência que sustentava a harmonia no céu. A queda, portanto, não foi apenas um ato único, mas um processo de entrega ao egoísmo e à vaidade, que corrompe lentamente a essência daquele que tinha tudo para ser perfeito. A magnitude dessa queda revela um princípio. O mal nasce internamente, pela escolha deliberada de inverter a ordem estabelecida por Deus. Não se trata apenas de ação externa, mas de uma decisão íntima de substituir a vontade do Pai pela própria vontade. E esse caráter interior explica por que a guerra celestial não foi apenas simbólica, mas espiritual e definitiva. Nela, um dos protagonistas escolheu romper laços eternos com sua fonte de vida. Capítulo 2. A guerra no céu e a expulsão. Quando o orgulho de Lúcifer se manifestou em rebelião aberta, seguiu-se uma batalha espiritual de proporções cósmicas. O livro do Apocalipse, 12, 7 a 9, descreve: houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão batalhava com seus anjos. Porém não prevaleceram, e jamais se achou lugar para eles no céu. Miguel, cujo nome significa quem é como Deus, personifica a fidelidade e o poder de Deus. Ao brandir sua autoridade, ele liderou as hostes celestiais contra a investida do dragão, Lúcifer, expulsando-os das cortes celestiais. Embora esse exército rebelde fosse numeroso, estima-se que 1/3 dos anjos o tenha acompanhado. Ninguém se iguala ao Criador, e a vitória era inevitável. A expulsão, contudo, não significa término imediato do conflito, mas mudança do cenário. O campo de batalha deixou de ser o céu e passou a ser a terra. Foi aqui, no mundo humano, que os efeitos dessa rebelião se tornaram visíveis. Tentações, enganos, opressões espirituais e toda forma de mal surgiram sob a influência dos caídos. Importante distinguir 2 grupos nessa narrativa: anjos caídos, seres criados na plenitude do céu, dotados de organização e hierarquia, que mantém capacidade de ação e influência sobre sistemas e estruturas. Demônios, espíritos impuros, desprovidos de corpo, que buscam habitar seres humanos ou animais para manifestar sua malícia. Enquanto demônios atacam indivíduos, os anjos caídos manipulam nações, religiões e culturas, atuando sob comando direto de Satanás, o príncipe deste mundo. João 12:31. Com isso, o conflito espiritual extrapola o campo humano, envolvendo a totalidade da criação sob as leis espirituais que regem o universo. A vitória no céu não anulou o caráter hostil dos caídos. Ela apenas determinou o momento e o local de sua derrota final. O papel de Miguel como defensor ilustra que Deus não precisa intervir diretamente para vencer. Bastou que sua ordem fosse executada, e o inimigo foi vencido pela lealdade dos servos celestiais. Capítulo 3. Anjos caídos, X. Demônios. É comum, no discurso popular, confundir anjos caídos com demônios, mas a Bíblia faz distinções claras entre esses grupos. Compreender tais diferenças é essencial para lidar com a dimensão espiritual do mal. Anjos caídos. Origem:
criados originalmente para o serviço divino, habitaram a plenitude do céu antes da rebelião. Natureza mantém forma, inteligência e organização hierárquica, principalidades, potestades, principados. Atuação: influenciam sistemas, governos, religiões e coletividades, buscando corromper estruturas para atingir propósitos de poder e perversão. Demônios: origem: manifestação de espíritos impuros, sem corpo, que surgiram a partir da desobediência dos anjos caídos ou da abominação de antigas práticas ocultistas. Natureza: espírito desincorporado, instável. Atuação: habitam corpos para gerar possessão, doenças e abusos espirituais, revelando-se em manifestações grotescas que Jesus frequentemente expulsava. Paulo chama a atenção em Efésios 6:12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século. Aqui, deixa-se claro que o embate diário do crente transcende a esfera humana e envolve esses seres organizados. Essa hierarquia espiritual confere aos anjos caídos uma estratégia mais abrangente. Onde demônios tentam esmagar a fé de pessoas isoladas, as hostes caídas tentam capturar nações inteiras. Seu líder, Satanás, atua como estrategista supremo, armando ciladas para impedir a expansão do reino de Deus. Compreender essa distinção nos ajuda a orar de maneira mais eficaz. Enquanto lidamos com investidas demoníacas através da libertação e oração de autoridade, devemos reconhecer que o grande embate se dá contra estruturas espirituais e se vence pela proclamação da verdade bíblica e pela fé ativa. Capítulo 4. Razões para a paciência de Deus. Se Deus poderia destruir Satanás imediatamente, por que não o faz? A resposta envolve múltiplos aspectos teológicos. Livre-arbítrio como fundamento do amor. Deus não deseja servos mecânicos. Ele quer filhos que o amem por escolha. Anular a liberdade negaria o dom mais precioso dado às criaturas. Amor sem liberdade é imposição, não relacionamento. Processo de julgamento público. No grande dia, cada ser responderá diante do tribunal de Cristo. A declaração pública de justiça exemplifica o caráter perfeito de Deus, mostrando ao universo que sua justiça não deixa dúvidas. Purificação e fortalecimento da fé. A permanência do mal, dentro dos limites permitidos, gera perseverança, maturidade e discernimento na vida dos fiéis. Sem provas, a fé não se firma. Como ouro, ela precisa ser refinada no fogo. Propósito redentor. Mesmo as artimanhas de Satanás servem ao plano divino. Exemplos: a tentação de Jesus no deserto. Ao vencer, Cristo comprovou sua autoridade. A traição de Judas, necessária para a consumação do sacrifício redentor. Demonstração de soberania. Deus não opera por impulso, mas com propósito. Sua vitória não é exibida por destruição instantânea, mas pela consumação definitiva da redenção e restabelecimento da ordem. Assim, a paciência divina é uma expressão de amor, justiça e sabedoria. Não revela a fraqueza de Deus, mas mostra que Ele conduz a história segundo seu plano eterno, onde, ao final, todo ato maligno será revertido para a glória do Senhor e bem-aventurança dos redimidos. Ao refletirmos sobre por que Satanás e os anjos caídos ainda existem, descobrimos uma verdade maior. Deus, em sua soberania, estabelece processos que expressam tanto o seu caráter quanto o seu propósito redentor. Ele não é refém das circunstâncias, nem reage por impulso. Sua paciência, longe de ser fraqueza,
demonstra amor que espera, justiça que declara e poder que nada nem ninguém pode deter. A guerra já está vencida desde o momento em que Cristo triunfou na cruz, derrotando o poder do pecado e da morte. Satanás continua ativo apenas até o dia designado, o juízo final em que cada ser dará conta de seus atos diante do trono de Deus. Nesse dia, o dragão antigo será lançado no lago de fogo, e todo o mal será consumido pela glória eterna do Senhor. Enquanto isso, somos chamados a viver em confiança, sabendo que somos participantes dessa vitória. Somos convidados a resistir ao diabo, firmes na fé, usando a armadura espiritual, F6, e proclamando a verdade do Evangelho. Cada obstáculo e cada provação, ainda que originados pela rebelião dos anjos caídos, contribuem para o nosso aperfeiçoamento e testemunho. Portanto, mais do que respostas teológicas, essa verdade nos convoca a uma postura de fé ativa, orar sem cessar, buscar a justiça do reino e caminhar no amor que Cristo nos demonstrou. A certeza de que toda joia será colocada em seu devido lugar fortalece-nos a perseverar até o fim, aguardando com esperança o momento em que o Deus que começou boa obra a consumará em triunfo.